Boa noite a todos. Má noite, não. Má noite para alguém, não. Boa noite a todos. Ok, bom estar de volta, espero que para vocês também. Nós vamos juntos à palavra desta noite. Temos estado a falar juntos, vai aparecer aí um resumo daquilo que temos falado ao longo destas quintas-feiras. Temos estado a falar sobre uma igreja que está plantada, edificada no alto do monte. Chamámos-lhe também uma igreja que é para todos, como uma boa cidade que está aberta a todas as pessoas, que cuida bem das que estão dentro, mas também está sempre disposta a receber mais um, há sempre lugar para mais um. Então há alguns temas que nós já falámos, há 3 temas que nós já falámos aqui, se eles quiserem depois pôr ali. O primeiro tema que nós falámos foi que uma igreja que está no alto do monte, uma igreja que é para todos, uma igreja que tem prazer intencionalmente em si mesma. Nunca se esqueçam disso. A igreja desenvolve quando ela cuida de si mesma, não é? Bíblico, as cartas do apóstolo Paulo falam sobre isso muito e muito mesmo. A igreja deve cuidar de si mesma, os membros cuidarem uns dos outros, terem mesmo prazer, terem honra uns com os outros. Isso é importante também para o crescimento, porque quem está de fora, lembrem-se, vai estar a ver isso também, não é? E todas as pessoas querem fazer parte de uma comunidade onde sabem, a partir daqui irão ser bem recebidas. E a melhor bilhete postal disso é a forma como vocês lidam e tratam uns dos outros. Na segunda sessão nós falamos sobre a igreja que é para todos, ou uma igreja que está no alto do monte, comunica com tudo. E é verdade, as grandes cidades aproveitam tudo, todos os cantos para trazer comunicação. É claro que não é isso que a igreja faz, mas de alguma maneira a gente tem que aprender. Então aquilo que nós estudámos juntos foi que a igreja, baseada em Atos, nós temos que aprender a falar aos ouvidos dos homens, a comunicar aos ouvidos dos homens, aos olhos também dos homens, ou seja, a nossa linguagem tem que ser acessível a todas as pessoas, senão nós vamos perder algumas pelo caminho, não é? A forma como nós comunicamos também aos olhos, a forma, só aqui dando exemplos, não é? Que não estamos a falar de tudo, mas a forma como vestimos, a forma como montamos a nossa casa, a forma como nós agimos uns até com os outros, isso fala aos olhos dos homens, não é? Porque o objetivo é terceiro, nós falarmos ao coração das pessoas, não é? Chegarmos com a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas. Mas para que tudo isto aconteça, conseguimos falar aos ouvidos, aos olhos e ao coração, nós precisamos também permitir que as pessoas cheguem aos nossos ouvidos, aos nossos olhos e aos nossos corações. Nós temos também que aprender a ouvir os outros, a olhar para os outros e a ter sensibilidade pelos outros. Isto ajuda-nos. Isto é comunicação, não é? De parte a parte. Eu não gosto quando eu estou a falar com alguém, não é o exemplo, quando se está a pregar tem que ser mesmo assim, não é? Mas eu não gosto de estar sentado na mesa com alguém e esse alguém monopoliza o tempo todo a conversa, a gente tenta arrancar com alguma coisa e a pessoa parece que já sabe o que a gente vai dizer e fala por cima e já sabe tudo. E eu chego a um ponto, então desisto e como azeitonas. Então não vale a pena perder tempo com conversa, então apreciamos a comida e pronto. Eu gosto de partilhar, eu gosto de ouvir, eu gosto depois de partilhar, enfim, gosto disto. Então perceber que a igreja tem que comunicar com tudo. Aliás, aquilo que nós aprendemos é que quer tenhamos consciência disso ou não, a igreja vai estar sempre a comunicar. É como a mensagem que nós vamos tratar hoje. Uma igreja que está a viver no presente, mas apontada para o futuro. Nós estamos sempre a ir para o futuro. A questão é se nós temos consciência disso ou não, ok? Então nós estamos a comunicar com tudo. E a última sessão, nós falamos a semana passada, é uma igreja que abre espaço. Ou seja, intencionalmente está atenta a abrir espaço para todas as pessoas, seja no serviço, seja a abraçar alguém. Todas as semanas agora lá a nossa equipa que serve, a equipa geral, quase todas as semanas eu estou a mandar uma mensagem no grupo que nós temos com todos, a lembrar para a malta que estejam a servir ou que não estejam a servir, cedam os lugares ao domingo. Se a casa estiver cheia, não ocupem lugares, não marquem lugares, não façam isso. Deixem que as pessoas se sentem. Fiquem do lado de fora, fiquem em pé, fiquem como quiserem, mas deixem que as pessoas que vêm pela primeira vez tenham uma boa experiência no auditório, a ouvir bem o som, a ouvir bem a pregação, a viver bem o ambiente. Vocês estão fartos de viver isto. Então, é uma igreja que abre espaço. Quem vem de fora percebe todos estes pequenos pormenores. Pequenos, grandes pormenores. Então, lembrem-se disso. Hoje vamos falar sobre isto, então, para nós terminarmos aqui a nossa sequência de mensagens. Uma igreja que vive no presente, voltada para o futuro. O versículo que eu quero ler convosco é novamente Isaías 54, 2 e 3, na versão livre. Eu digo novamente porque ele também deu mote na outra semana também, quando falávamos sobre abrir espaço, e nós vamos ver porquê, porque o texto fala sobre isso.
Então vamos passar a ler Isaías 54, 2 e 3, na versão livre, ela vai estar ali projetada, se preferirem. Diz: amplia a tua habitação, acrescenta ao espaço da tua tenda. Não hesites, alonga as cordas, firma bem as estacas. Ok, até aqui fala do que falámos a semana passada. É uma igreja que abre espaço, então está sempre a alargar espaço, porque tem que haver sempre espaço para mais uma pessoa. Mas reparem na parte final do texto. Porque em breve transbordarás para todos os lados. Então a mensagem da semana passada, aliás, a mensagem de hoje é uma continuação. Aliás, todas elas estão ligadas, falam sobre a nossa igreja, sobre a vossa. A nossa, eu também faço parte desta casa. 3 ou 4. Chega. Até Jesus foi humilde a dizer: se 2 ou 3 concordarem na terra, será. Ele não é preciso, chega. 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou lá estar. Eu sou como Jesus, sou muito humilde. Tenho orgulho em ser humilde. Glória a Deus. Então, o texto termina com uma expressão, aliás, o texto todo está no presente, amplia, acrescenta, alonga, certo? Firma, é certo? Ou não? Eu não sei como é que vocês estão a ver essa versão, mas em qualquer versão eu creio que, se eu não estou enganado, todo o texto ele está no presente, certo? Mas depois termina com o futuro. É interessante, não vou aqui com perco, mas é interessante. Depois leiam o Salmo 23 e vocês veem que é exatamente a mesma coisa. O Senhor é meu pastor e nada... futuro, mas depois está todo no presente. Ele me guia, e depois termina outra vez no futuro. Certamente habitarei, porque com Cristo é assim, a gente vive um processo presente, mas sempre com os olhos colocados no futuro. É por isso que a gente sabe que não temos que ter medo daquilo que há de vir, ainda que o nosso coração se atemorize, porque também é bíblico, peço a dizer uma contradição. O nosso coração treme porque somos humanos, mas lá no fundo a gente está... Não, nossa vida é do Senhor e a gente sabe que aconteça o que acontecer, a gente é dele, vai para ele, e enfim, tudo está nas mãos do Senhor. Amém. Ok, então vamos rapidamente, deixem-me ler para também não perder tanto tempo. Mas então esta é a parte final do texto, vejam isso, ele está a falar para o futuro. Nós estamos a trabalhar hoje, e isto tem, pelo menos para mim, para a minha mensagem de hoje é isso, tem que ficar muito claro. Aquilo que eu faço hoje não é só a pensar no aqui e agora. Aquilo que eu faço hoje é sempre muito a pensar no futuro. Ok? Ainda creio que na semana passada eu toquei sobre isso, quando estávamos a falar sobre abrir espaço. Há coisas que nós vamos fazendo agora que não tem que ver só com o agora, mas já tem muito que ver com o futuro. Algumas pessoas às vezes consideram-nos loucos, mas eu não quero saber disso. Eu estou em obediência àquilo que Deus diz na sua palavra. Faz agora a pensar, em breve as coisas vão acontecer. Nós estamos a preparar a nossa alma porque em breve Jesus vai voltar. Então não é estranho aquilo que eu vou pregar hoje, mas a verdade é que infelizmente às vezes andamos tão distraídos, ou talvez vocês não, talvez mais eu, ando tão distraído que acabo por viver muito aqui e agora com base no que foi. A gente monta a sala a pensar como foi na semana passada, tinha sido bem feita, que hoje os irmãos que vêm todos ao dia de manhã tivessem vindo ao culto e vocês tinham que ter tirado dali os biomes. Toma que era para aprender. Não, estou a brincar também, eu entendo, acho que estou à vontade para fazer isso, mas é um facto, é um exemplo apenas, não é? Nós fazemos as coisas não a pensar no que há de ser. A gente nem fazemos as coisas a pensar naquilo que oramos. A gente ora, Senhor, que o teu povo venha, mas a gente põe na mesma, estou a dar o exemplo, também disse lá na minha casa, a gente às vezes faz o mesmo tipo de situação. A gente acha que já sabe, porque estamos a fazer contas com o que foi. E infelizmente às vezes perdemos a bênção de Deus, porque Deus fala no futuro. Deus fala para o futuro, alarga a tenda, porque em breve transbordarás. Mas a gente não alarga a tenda a pensar como é que foi na semana passada. Sim, faz sentido, não faz? Então que Deus nos ajude a mudar também aqui a nossa mentalidade. É um pouco isso que eu quero trabalhar convosco esta noite. Então, eu creio nisto com todas as minhas forças, que Deus é um Deus do presente, mas também e sobretudo do futuro. Deus esteve no passado, mas já não está lá mais. Obrigado pelo vosso amém. O passado pode ser sempre visitado para referência, certo? Mas nunca como uma residência. Ok? Sabe aquelas que são, no passado é que foi. Disseste bem, no passado é que foi, mas já não é. Já ninguém volta ao passado. Aqui não há, mas havia malta, lá na minha igreja também já não há muitos, que eu vou dizer ao Senhor que os leva, brincadeira. Havia malta que dizia essas coisas, no passado é que foi, no passado é que era, o povo do passado é que era. E eu olho para essas pessoas mais antigas assim, então, e você vem de onde? Você não fazia parte Então você era dessa geração. Já se esqueceu que era dessa geração? Pessoal, a gente esquece, que a gente vem lá atrás, mas nem nós já lá estamos.
Então, lembra-te disso, o passado pode ser sempre visitado para referência, deve ser visitado como uma referência, as coisas boas, as coisas que não foram boas, apenas uma referência para nós fazermos melhor no presente e avançarmos em direção ao futuro. Então o passado é uma referência, mas nunca uma residência. E ao pensar numa igreja que está no alto do monte e que naturalmente é para todos, é pensar obrigatoriamente em estarmos a construir em função não do presente, não do que foi logicamente, mas daquilo que Deus promete que fará. Ou seja, do que teremos e não do que perdemos, do que seremos e não do que já fomos, construir de forma aonde nós queremos chegar e não de onde nós partimos. Não é? Eu quando saio de casa para ir de férias, a gente vai, o nosso coração, a gente ainda está a pôr a primeira e já está a imaginar o pé na areia. Alguém percebe do que eu estou a falar, sim ou não? Nossa motivação é tão diferente. Então, nesta noite, concentra-te, aquilo que tu vais estar a ser e a fazer, concentra isso para o futuro. Isso ajudará a igreja também a crescer e a multiplicar-se e a desenvolver. Eu creio que para alcançarmos pessoas novas, a igreja local precisa equipar-se com esta mentalidade, que por sua vez se tornará visível na prática. Ou seja, não apenas falar do futuro, do que se deseja, do que se pensa ou espera, mas estar na prática a dar passos nessa direção. Vocês conhecem pessoas que sempre têm boas intenções, mas nunca passa disso? Não conhecem? Ok. Eu conheço pessoas que falam muito dos sonhos, mas eles realizam pouco. Eles pouco investem, eles pouco se movem na direção daquilo que estão a falar. Sim? Nós precisamos de mudar isso e não queremos ir. Eu não quero que vocês sejam e oraremos juntos para que isso não aconteça. Infelizmente há igrejas que dizem querer alcançar novas pessoas, mas vivem no passado, para o passado e do passado. Então aí eu não creio que vai resultar. Nunca se esqueçam que as pessoas que Deus quer que nós alcancemos são as pessoas do futuro, que ainda não estão cá. Certo? Então tem que fazer muito sentido. Então eu não posso continuar a ser uma pessoa do passado, seja em que circunstância ou razão for, ou aquilo que o Espírito de Deus falar ao nosso coração, seja que de forma for, eu não posso ser alguém do passado, porque nós não estamos a ir para lá, nós estamos a ir para a frente, a alcançar as pessoas de hoje, não é? E hoje nós estamos a viver situações que jamais pensaríamos viver, então que o Senhor nos dê muita graça, sabedoria, não só para saber aquilo que dizer, mas como agir em relação àquilo que está de facto diante de nós, que ainda não sabemos tudo. Mas é interessante, né? O mundo está mesmo a mudar de repente, né? Ainda ao jantar estamos a falar disso, né? Daniela dizia, fogo, vamos a sair de uma pandemia, logo tinha que ser no meu tempo da minha adolescência que eu tinha que viver estas coisas todas, uma pandemia logo 2 anos, e agora uma guerra iminente, poderá ser muito grande ou não, olha, o Senhor sabe todas as coisas, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas não deixa de ser alguma coisa que nos preocupa, mas é uma coisa que está no futuro e nós temos que pensar como igreja, como é que nós vamos estar a agir. A gente quando lá chegar, pastor, a gente logo vê. Pois, sei que muitas igrejas, infelizmente, durante a pandemia fecharam. Sabem porquê? Porque nunca se prepararam para o pior fazendo o melhor. E nós precisamos de estar sempre a olhar para a frente. Então, o momento em que Deus chamou Abraão, apenas aqui como um exemplo, tem algo que deseja chamar a nossa atenção. Poderá ajudar a entender a sessão de hoje e ajudar-nos a mudar a nossa mentalidade. Eu acho que vai aparecer ali o texto de Gênesis 12, 1-4, que diz: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, os seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Cá está. Deixe no presente, mas a terra só será mostrada quando? No futuro. Estranho. Verso 2. Farei de você uma grande nação. Ainda não é agora, mas há de acontecer, Abraão. E o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Verso 4. Então Abraão partiu, como o Senhor lhe havia instruído. Então neste texto todos os verbos estão quase todos no futuro. Ou seja, o que Deus faria em Abraão e através dele ainda haveria de acontecer, claro. Os planos de Deus para Abraão haveriam de materializar-se num futuro próximo. O Senhor fez as promessas e ele haveria de as cumprir. Então, com base nisso, Abraão ainda não sabia qual era a terra, ainda não sabia que tipo de bênção é que ele ia usufruir, como é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Mas há uma coisa que Abraão faz, verso 4, Abraão partiu. Abraão não esperou pelo futuro, Abraão no presente dele, ele avançou em direção àquilo que ele ainda não sabia, mas ele avançou em direção àquilo que Deus estava a prometer. E nós como igreja precisamos ter esta capacidade e esta coragem. Então Abraão, despediu-se do passado e avançou para o futuro de Deus com Deus.
As pessoas que Deus, como há pouco eu estava a dizer, as pessoas que Deus ainda deseja salvar no nosso tempo, elas não estão no passado e não se alcançam com as estruturas, modelos, estética, práticas, etc. do passado. Para chegar às pessoas de amanhã, precisamos partir hoje, como Abraão, em direção a elas. Então nós precisamos começar. Nós não somos Deus, Deus é que chama as coisas que não são como se já fossem, mas nós servimos ao Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Nós confiamos no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então nós somos filhos e, como dizia o próprio Cristo, nós precisamos ser imitadores de Deus, imitadores do Pai Celestial. Paulo também vai dizer isso, né, na sua carta aos Efésios. Então nós precisamos ter esta perspectiva. Nós não chamamos as coisas que são como se já fossem, mas nós estamos dependentes daquele que faz isso por nós. Amém? E ainda para mais, mesmo que nós o pudéssemos fazer, nós somos falíveis, mas o nosso Deus não é, Ele não falha. Então, avança para o futuro. Quem toma nota, o primeiro ponto, uma igreja que é para todos, uma igreja que está no alto do monte, é uma igreja que não vive no passado. Provérbios 4, 25 a 27 diz, olha sempre para a frente. Uau, que texto! Mantém os olhos fixos no que está diante de ti. Qualquer semelhança com Hebreus 12 não é pura coincidência. Mantém os olhos fixos em Cristo. Estabelece um caminho reto para os teus pés. Desculpa voltar atrás. Cristo está lá atrás ou Cristo está à nossa frente, à nossa espera? Não percebi. Então os nossos olhos, Provérbios 24, 25 tem que ver exatamente com Hebreus. Os nossos olhos têm que ser colocados em Cristo, onde Ele nos espera. Nós não estamos a olhar para trás para o que foi, nós estamos a olhar para aquele que é e que há de voltar. Glória a Ele. Então, Provérbios ensina-nos isso, estabelece um caminho reto para os teus pés, permanece na estrada segura, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda e não permitas que os teus pés sigam o mal. É impossível, tomem nota, é impossível desfazermos de toda a bagagem da nossa vida. Sobretudo quando falamos de igreja, de uma igreja local que já existe há muito tempo, como é a vossa, como é a nossa. Mas nós temos que ser reféns, por exemplo, das tradições, dos costumes, estruturas e modelos, ou outras coisas que venham de trás. É uma escolha e não necessariamente alguma coisa que tem que ser definitivo. Nós na nossa casa constantemente estamos a repensar coisas, o que é que ainda é válido, o que é que nos acrescenta, o que é que nos está a travar, o que é que nos ajuda a ir mais para a frente, o que é que não, enfim, constantemente nós estamos a refletir. Porquê? Porque nós não queremos, porque rapidamente nós ficamos ultrapassados. O diabo não para, o diabo é astuto, o diabo é inventor, o diabo é criativo. E se o diabo é, a igreja também o deve e pode ser. Amém? Ok. A igreja vem do passado, mas sabe que está a ir para o futuro. E isso significa uma de duas coisas. Ou está a adaptar-se para não perder o que Deus está a fazer e deseja fazer agora, conosco, ou então a igreja está a tentar manter o que foi e a atrasar o desenvolvimento de si mesma. Pensem nas igrejas locais, elas estão numa destas duas posições. Ou estão a acompanhar aquilo que Deus está a fazer. E nós já lá vamos passar pelo texto de Isaías que diz que o Senhor diz que esqueçam o passado porque Ele está a fazer uma coisa nova e a palavra continua a ser fresca para a nossa vida hoje. Então Deus continua a fazer alguma coisa nova para o nosso tempo. Ele não se esqueceu de nós. Obrigado pelo vosso amém. Eu não preciso do vosso amém. Eu acredito mesmo que Deus não se esqueceu de nós. O texto de Provérbios que nós lemos diz para nós olharmos para a frente e mantermos os olhos fixos no que está adiante. Uau! Como Deus fez com Abraão. Mas Deus, eu não estou a ver nada, mas eu sei que tu estás comigo, és tu que me estás a dar a ordem, és tu que me estás a mandar a avançar. Por vezes a nossa maior luta é esta mesma, assumir que queremos avançar, mas com os olhos postos no passado. Todos sabem que isso é perigoso, andar para um lado e olhar para o outro. Isso nunca acaba bem. É perigoso, trágico e pode trazer danos caros e irreparáveis. Há igrejas atualmente a pagar uma fatura caríssima. A da ausência, por exemplo, ou quase ausência de jovens ou de renovação em ministérios. Eu creio que uma das razões disso é porque se focou demasiado em preservar um passado, em vez de sonhar, projetar e fazer acontecer o futuro. Então, a igreja que é para todos, ela não vive mais no passado, mas ela está a ir em direção ao futuro glorioso que Deus está a preparar para nós. Ponto 2, uma igreja que é para todos não perde tempo. Este é um tema que eu amo muito, tentar não perder muito tempo, que o tempo passa rápido. E agora sim, Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou a fazer uma coisa nova, ela já está a acontecer ou a surgir. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Uau! Pensar, planear e viver voltados para o futuro é também não perder tempo, ou se preferirmos,
Quem avança na direção de Deus ganha tempo com aquilo que vale a pena, com aquilo que acrescenta. Eu acredito que a igreja tem que ter uma noção muito clara da mordomia do tempo. Hoje nós não falamos muito destas coisas, é verdade. Há umas semanas atrás, uns domingos atrás, a gente pregou sobre isto, sobre remir o tempo, baseado em Efésios 5. É lá que Paulo, e é lá que eu me inspirei. Paulo fala sobre isto à igreja, para eles não serem insensatos, para eles não serem nestos, mas para eles viverem, conhecerem a vontade do Senhor. Mas por isso eles precisavam de viver cheios do Espírito Santo, cantando salmos entre eles, etc. Não sei se vocês conhecem o texto, provavelmente sim. Mas de facto a chamada de Paulo ali de atenção é essa. Nós não podemos perder, matar o tempo. A expressão remir é resgatar o tempo. Ou seja, hoje há tantas distrações, hoje há tanta coisa onde nós nos envolvemos, que às tantas o tempo já passou, o pregador já esgotou o tempo, a semana já está quase a acabar outra vez. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? E de repente quando a gente pensa, ainda ontem tinha 20 anos, ainda ontem foi a primeira vez que eu vim à Malveira e só tinha, já não sei quantos, 30 talvez, não sei, e agora já tenho 45, alguns quase pegava neles ao colo e agora tenho que pegar eles em mim. Parece o Pedro, né, quando ouviu Jesus a dizer-lhe, agora és tu que levas alguns, mas um dia és tu que vais ser levado por eles. Então é assim, o tempo passa demasiado depressa. Ainda ontem andava ao meu colo e adormecia aqui neste braço, aquela ali dormia aqui, tamanhinho aqui. Minha cólicas, então eu só dormia bem no braço do Pai. Tão bom o braço do Pai. Glória a Deus pelo braço do Pai. O tempo passa demasiado depressa. E hoje, isso é a coisa que Deus falou muito à minha vida, foi que a igreja não pode perder tempo. A igreja não pode desperdiçar tempo. Uma igreja que está a viver o presente projetada para o futuro. Uma igreja que está no alto do monte a ser uma referência e a ser uma bênção para a gente que ainda está perdida. Então nós não podemos perder tempo com aquilo que é desnecessário. Nós não podemos perder tempo com aquilo que não acrescenta. Talvez que não, talvez nós já não, mas ainda há lugares que infelizmente as pessoas lutam e perdem tanto tempo para discutir por coisas que não valem a pena. Mas elas estão lá a lutar. E enquanto nós vivemos distraídos, há um que fica a bater palmas com as nossas distrações, porque há pessoas a irem para o inferno. Então a igreja que é para todos não perde tempo, porque está numa viagem, está numa missão, em direção a um futuro glorioso que Jesus está a preparar para nós. E nós não podemos ir sozinhos, nós estamos cá para alcançar outros para Cristo. Deus é sensível aos tempos e estações, sejam no mundo, sejam pessoais. Por isso Ele muda não a mensagem, não o caráter, não o amor, não a santidade e exigências, mas Deus muda a forma de se comunicar, de agir, de se fazer presente e conhecido. Por isso o desafio de Isaías é: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. E eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas os versículos anteriores, Isaías está a lembrar aquele povo das grandezas e das coisas grandes que Deus fez no deserto, coisas maravilhosas que nunca nos passaram pelos nossos olhos, apenas nós lemos e conhecemos a história bíblica e damos glória a Deus por isso. Quanto mais que nós tivéssemos vivido, o povo de Israel estava agarrado a essas coisas, mas essas coisas tinham sido de ontem e já não iam servir mais para aquilo que Deus queria continuar a fazer. Por isso é o próprio Deus a dizer: esqueçam o passado, Ele quer fazer uma coisa nova. E eu não sei, desconfio que às vezes nós não experimentamos mais coisas novas de Deus no nosso tempo, porque nós não queremos esquecer às vezes os nossos passados, mas que Deus nos ajude. Então Isaías vai fazer esse desafio: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Lembrar o que foi como foi e ficar preso a isso é literalmente perder tempo. E ouçam, isto é de Deus para nós. Perder tempo com o desnecessário é desobedecer à voz do Senhor. Quando nós perdemos demasiado tempo com aquilo que sabemos que não é de Deus para nós, ou com aquilo que nem simplesmente não é uma questão de ser de Deus ou deixar de ser de Deus, se é pecado ou não, se aquilo não vai acrescentar nada, então se nós estamos a perder tempo é pecado. Pronto. Se eu estou a desperdiçar demasiado tempo, então eu estou a perder-me. E este tema, de facto, ele é das coisas que mais me impressiona nestes dias, porque hoje é o tempo da malta andar entretida com tudo, smartphones e televisão e Netflix e HBOs e isto e aquilo. Há tanta coisa para roubar o nosso tempo e nós às vezes estamos a deixar que o diabo ele entre por aí. E nós dizemos estamos apenas a descansar, estamos apenas a curtir, mas de repente o tempo já passou. Ouçam, há muita gente a ir para o inferno. E a igreja precisa de despertar e perceber. Claro que a gente não vai estar toda a hora, né? Mas eu acho que entendem aquilo que Deus está a falar connosco esta noite. Perder tempo, escrevi eu, é algo fora da vontade de Deus. Jesus não perdeu tempo com nada. Paulo, quando despertou para a sua chamada em Cristo, ele não perdeu mais tempo com coisas absurdas. Enfim, nós não somos Cristo, não somos Paulo, pois não, somos quem somos, mas somos de igual maneira, somos de Deus e para Deus. Então nós precisamos de cuidar do nosso tempo, precisamos ir em direção ao futuro. Em terceiro lugar, uma igreja que é para todos não tem medo de avançar. Confesso que pensar no futuro traz sempre mais ansiedade do que lembrar muitas das vezes o passado. Sobretudo se o passado foi bom.
Pensar que temos ou poderemos sofrer mudanças pode assustar e fazer-nos travar e deixar tudo como está. Mas cuidado, a dor de não mudar sempre será maior, mais profunda e mais prejudicial do que a dor da mudança. No meu ministério já passei algumas mudanças. Daniela sabe do que eu vou dizer agora. Nós estamos à beira de passar outras mudanças num futuro próximo. E não são mudanças pequenas, são mudanças que nos assustam. E eu cheguei a essa conclusão, ouvi alguém um dia me ensinou isso. Se as mudanças que nós estamos se os desafios, as mudanças, enfim, que estão à nossa frente não nos assustam, provavelmente é porque não são de Deus para nós. Mudanças confortáveis e pequenas qualquer um aguenta. Mudanças fortes que de facto levem a uma mudança radical de vida, de caráter, de posição, enfim, seja daquilo que for. É preciso muita fé, é preciso muita coragem, muitos olhos colocados no Senhor, não é? Para nós não voltarmos atrás. Mas é muito mais fácil a gente deixar as coisas estar como estão do que ter que as mudar. Quem não passa a semana a pensar no sábado, a dizer este sábado é que eu vou dar a volta àquela arrecadação, àquela despensa, àquela garagem, mas chega ao sábado e diz é melhor não tocar em nada, deixa estar tudo como está. Porque a dor de mudar é complicada demais. Então que Deus nos ajude, igreja. Uma igreja que está a avançar para a frente é uma igreja que não pode ter medo de avançar. Mas agora vamos ter que mudar isto de lugar. Uma questão de hábito. E pensa, não é uma questão do aqui e agora. É uma questão daquilo que Deus vai estar a fazer no futuro. E tu sabes que às vezes há mudanças na tua vida pessoais, há mudanças na igreja, enfim, o Senhor vos irá iluminar para isso. Há mudanças que a gente vai, à primeira vista a gente vai dizer, é melhor deixar estar como está, vai trazer instabilidade, vai trazer isto, vai trazer aquilo. Pensa, se rapidamente, faz um flash e pensa nas personagens da Bíblia. Cada vez que eles mudaram, pensa em Abraão, pensa em Josué, eu creio que ele está aqui mais para a frente como um exemplo para nós pensarmos aqui. Pensa, quando Josué é chamado por Deus no capítulo 1, aliás, é exatamente o que vem a seguir. Pensa, o que é que acontece? Porquê é que Deus tem que falar a Josué daquela maneira? Deus aparece a Josué no capítulo 1 e Deus, meu servo, Moisés, meu servo, é morto. E sabem qual é a palavra que vem imediatamente a seguir? É levanta-te tu agora. Josué está de luto e tem razão para estar de luto. Só que a questão é que, isto é a minha convicção, Josué não está só sentado por causa do luto. Josué também está sentado porque ele sabe que no momento em que ele se levantar as coisas vão mudar todas radicalmente. Olhem, a forma de liderança vai mudar. Já não há mais Moisés, agora há um Josué. Não há mais, a forma como Deus comunicava com o povo no deserto iria mudar. Agora Deus já não iria mais falar apenas com Moisés. Agora Deus ia começar a falar com Josué e com o resto do povo e de formas diferentes. Não haveria mais colunas de fogo, nem de nuvens. Isso acabava tudo. Josué sabia que estas mudanças iam acontecer. Agora eles iriam deixar de ser peregrinos num deserto para passarem a ser residentes numa terra. Mas numa terra que eles teriam que lutar e conquistar durante sabe-se lá quanto tempo. Mudar às vezes é difícil. Avançar futuro adentro com Deus às vezes é complicado. Mas ouçam, por mais difícil que se avizinhe, nós sabemos uma coisa, no final vai acabar bem. No final é o melhor. E não avançar com medo, seja daquilo que for, nos irá fazer ficar para trás. E mais uma vez eu recordo, quem se rirá disso vai ser o nosso inimigo. Josué naquele dia então levantou-se não mais pelo passado, mas pelo futuro seu, dos seus e da nação. Toma nota disto nesta noite e faz o mesmo. Quando nós pensamos em ser uma igreja no alto do monte, uma igreja que é para todos, uma igreja que quer alcançar outros, lembra-te disso, as mudanças ou aquilo que tiver que acontecer, que Deus traga ao nosso coração, ao vosso coração. Falo, não a pensar apenas em ti, também em ti, mas a pensar nos teus e naqueles que Deus ainda vai trazer, que tu nem sequer conheces. Às vezes nós falamos muito disto lá na nossa igreja local. Às vezes há gente que sempre refila cadeiras, que a gente muda uma cadeira de lugar. Sabem porquê? Porque as pessoas não estão a pensar nos outros, elas estão a pensar nelas próprias. Há um livro que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro de liderança, não é cristão, mas é muito interessante. Se nunca leram, é um livro pequenino, lê-se numa hora. Quem mexeu no meu queijo? É uma fábula, apenas para nós pensarmos que muitas das vezes nós achamos que estamos muito à vontade, está tudo bem, até que alguém vem e mexe no nosso queijo, mexe naquilo que é nosso, mexe no nosso canto. Ouçam, e quem vive com Deus sabe que Deus está sempre a mexer naquilo que é nosso. Obrigado pelo vosso amém. Se a nossa vida não tem estado a ser mexida nos últimos tempos, alguma coisa está errada, queridos. Se não há mudanças profundas, visíveis na nossa vida nos últimos tempos, alguma coisa está errada. É porque nós não andamos a ouvir Deus, ou então estamos a ouvir e não estamos a obedecer.
Deus sempre está a produzir mudanças na nossa vida. Porquê? Porque nós estamos a ser trabalhados para sermos semelhantes a Cristo. Eu creio que o que está na frente é maior, melhor e mais extraordinário do que tudo o que possa ter ficado ou até ficará para trás. Os planos de Deus são de esperança e paz, disse ele através de Jeremias. Através de Eclesiastes, o Senhor nos diz que melhor é o fim do que o início das coisas. Prosseguir para o alvo como Paulo será e trará sempre o melhor. Então, não podemos ter medo de avançar em direção ao futuro que Deus tem para nós. Uma igreja que é para todos, mesmo não sabendo tudo, confia sempre e por isso avança todos os dias um pouco de cada vez, futuro adentro com Deus. Se os sonhos, projetos e planos não são assustadores e maiores que nós, então provavelmente eles nem sequer são de Deus, são nossos. Ficar na zona de conforto é jogar pelo seguro. Isso pode deixar-nos tranquilos, mas não necessariamente a viver pela fé. Então, Igreja da Malveira, não tenham medo de avançar futuro adentro, de arriscar, de confiar, porque há mais na frente do que aquilo que ficou para trás, garantidamente. Pastor, eu lembro-me de ver esta casa cheia. Bom, se a gente ficar a olhar para a casa cheia do passado, jamais nós a veremos cheia no futuro. Obrigado pelo isso. Agora tinha que ter sido um amém como deve ser, mas vou-vos perdoar só mais esta. Nós temos de tirar os olhos daquilo que Deus fez no passado. Até o próprio Deus nos diz, tirem os olhos do passado, porque Ele vai fazer uma coisa nova. Confia no Senhor. Não estou a dizer que vai ser mais fácil, mas que garantidamente, mesmo sendo difícil e desafiante, será muito, mas muito melhor. Permitam-me terminar orando convosco, mas antes, só lembrar tudo aquilo que nós já falámos ao longo destas semanas. Tenham intencionalmente e intensamente prazer uns nos outros e todos nesta casa. Façam questão de se honrarem uns aos outros. Permitam-me a palavra de se aplaudirem uns aos outros. Nós nunca mandamos na nossa casa alguém aplaudir, mas é tão bonito como de repente, de uma forma natural, volta e meia as pessoas aplaudem. Aplaudem o que se diz, aplaudem um gesto, aplaudem uma canção, aplaudem, enfim. E a gente diz, devem ter combinado. Não, nunca combinámos nada, porque nós não vivemos para o aplauso, mas o aplauso faz parte de uma casa. Não tem que ser aplauso, me entendam, por favor. Estou a falar de um aplauso que é do coração, que é alguma coisa genuína. Às vezes o diabo tenta trabalhar nessas áreas, não é? A Bíblia, Paulo, Tiago, Pedro, eles corrigem-nos nas suas cartas em relação a esses problemas internos, às vezes. Não estou a dizer que é o caso, apenas estou a salientar a palavra. Às vezes, Gálatas, Paulo diz que eles até se mordiam uns aos outros, não sei se era literalmente ou não, mas como quem diz, isso não é o melhor bilhete postal para mostrar àqueles que estão lá do lado de fora. Vivam como gente de Cristo, então prefiram-se em honra uns aos outros, igreja. Sejam de facto amigos, descubram os vossos melhores amigos aqui dentro. Eu costumo dizer, onde quer que vou e dentro da minha própria casa, lá na igreja eu digo, malta, vocês aqui são as minhas ovelhas, mas é aqui que também estão os meus melhores amigos. E as pessoas fora sabem disso. Quem entra sabe que isso é verdade. Então tenham prazer intencional e intensamente uns nos outros. Dá um passo de cada vez e a coisa vai, garanto-vos. Sejam intencionais e intensos na forma de comunicar aos ouvidos, aos olhos e aos corações dos homens, mas sejam igualmente atentos a quem desejam alcançar. Deixem que as pessoas comuniquem convosco também. Mas o que é que os incrédulos têm para nos dizer? Muito. Muito. Se nós os queremos alcançar, nós temos que os ouvir. Abram constantemente espaço para que todos tenham lugar, oportunidade e se sintam parte da casa. Dou 3 partilheiros e só em nota final. Das coisas que eu mais me irrita, a Daniela está aqui, sabe que é verdade, é eu ver alguém na nossa casa sozinho, no final de um culto ou no princípio. Eu fico chateado. Se eu percebo se é teen ou jovem, eles sabem que é verdade. Eu grito, eu chamo logo, tribo, e aponto, o que é esta vergonha? E lá vão eles tipo todos cachorrinhos, tipo, e vão. Se é malta mais velha, eu chamo o grupo da idade referente e digo, porquê é que aquela pessoa estava sozinho? Se é alguém do Brasil, eu falo com a malta do Brasil que a gente tem na igreja e diz assim, olha, porquê é que aquele Zuca ficou sozinho? Não reparei, não reparaste, então compra uns óculos. Pede ao senhor colírio e lava os olhos. Se eu vejo, tu também podes ver. E vocês dizem, é duro. Não, é mais duro a gente ver as pessoas irem-se embora. É mais duro a gente ver as pessoas irem embora. Para mim é mais duro as pessoas irem-se embora. Eu prefiro dar o raspanete, mas passado meia hora eu chego à minha casa e digo, desculpa se eu fui muito duro, mas o nosso interesse é não perder ninguém. E sabem qual é a resposta do outro lado? É tal e qual filho que sabe que o pai ama. Diz, não tem mal, pastor, eu percebi e eu até agradeço que me tenha chamado a atenção. Pronto, então está na paz. Então, abram espaço, sejam intencionais, abracem pessoas.
Derrubem paredes, alarguem a casa, como nós já lemos, não é? De forma a abrigar os que estão, mas já a preparar com antecipação espaço para os que vêm a caminho desta cidade no alto do monte. Lembra-se que está no alto do monte, não é? A igreja está mais alta do que o resto do mundo, sim. Na espiritualidade, na moralidade. Então tem que dar tempo e espaço para que as pessoas consigam chegar onde vocês estão. Alguns de nós ainda tropeçamos tantas vezes, mas exigimos tanto dos outros, não é? Então, ser mais condescendente, abre espaço e finalmente, como vimos hoje, vivam o presente, mas a construir intencionalmente o futuro. Não vivam nem façam a pensar no que há ou nos que estão, mas comecem a pedir ao Senhor que vos dê sonhos daqueles que ainda hão de vir. Como é que vai ser? Se calhar alguns vão começar a ter esses sonhos, se calhar vai ser o vosso pastor, se calhar vai ser alguém da congregação e enfim, alguém vai ficar. Mas isso não tem sentido, não tem cabimento agora. Mas em breve vocês transbordarão. E a gente gosta dessa palavra, a gente vai transbordar, glória a Deus. Mas a gente tem que estar a caminho desse transbordar. A gente tem que estar a preparar coisas. O vinho novo não se põe em odres velhos, disse Jesus. Então há que começar a trabalhar nos odres novos, porque não tarda nada. O Senhor vai trazer vinho novo à vossa casa também. Eu fico a orar para que isto aconteça e juntos possamos celebrar ainda coisas bonitas e lindas da parte do Senhor. Quero agradecer-vos esta oportunidade. Desculpem. Agora no fim é que tinha que me engasgar. Já vai sair. Obrigado, Ruben. Só queria mesmo agradecer também esta oportunidade de estar convosco, de partilhar da palavra, também muito a nossa experiência, e tem sido também para mim enriquecedor poder montar isto tudo em papel, como se costuma dizer. Então foi uma bênção. Espero que vos puder ter enriquecido. Alguma dúvida que ficou e puder servir-vos também, estarei sempre ao vosso dispor, está bem? Vocês são uma igreja que está no nosso coração, nós vos amamos muito, está bem? Já vai só de orar e depois passo, está bem? Deus, agradecemos-te muito por este tempo precioso, lembrar coisas da igreja local, desta igreja que tu nos mandaste construir no alto do monte e não escondida, Senhor, uma igreja que tem que estar aberta para todos. Então, eu oro pela que a igreja na Malveira possa ser esta igreja, uma referência, não apenas no mundo evangélico, mas uma referência nesta localidade, uma referência para pessoas que estão aqui à volta, enfim, até podem vir de longe, não importa, mas uma igreja que tem prazer em si mesma, uma igreja que comunica com tudo, uma igreja que está a abrir constantemente espaço e uma igreja que não está mais presa ao passado, mas que no presente já está a preparar o futuro. Senhor, eu oro para que abençoes a liderança desta casa, abençoes cada ministério, cada departamento, cada líder, cada irmão, cada irmã. Eu oro para que a tua graça, a tua glória, a tua unção esteja sobre cada um, para que todos possam somar e fazer multiplicar esta casa. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado também. Deus os abençoe.